Olá, tudo bem? Segundo o IBGE, quase 1 milhão de evangélicos saem dos templos por ano. Os dados do Instituto de Pesquisa são de 2003 a 2009. Neste período, 6 milhões saíram dos templos religiosos, ou seja, quase 1 milhão de evangélicos por ano. Uma pesquisa revela que a cada ano milhares de brasileiros se convertem e ingressam numa igreja evangélica. Mas também a cada ano muitos abandonam suas igrejas. Eles entram pela porta da frente e acabam saindo pela porta dos fundos. A pesquisa também constatou que mais de 10% dos adultos que frequentam a igreja hoje estão pensando em sair. Neste exato momento há uma grande quantidade de pessoas feridas, insatisfeitas e decepcionadas com a liderança e com o seu pastor que estão pensando em sair. Eu sou Ezequiel Cordeiro e neste vídeo eu vou apresentar pelo menos 5 motivos por que as pessoas saem da igreja. Parte do que vou comentar aqui está no livro do pastor Jorge Linhares. Por que as pessoas abandonam a igreja? Então vamos começar? Frustração. Nem todas as pessoas saem da igreja porque são rebeldes, como muitos dizem, ou porque são ingratas. Elas têm bons motivos para saírem. As pessoas entram na igreja com a expectativa de que vão encontrar só gente honesta na igreja. E nesta expectativa os irmãos fazem negócios entre eles. Eu também já me decepcionei com certos crentes. Já emprestei cheque pré-datado e no vencimento eu tive que cobrir com o meu dinheiro. Emprestei dinheiro, negociei com crentes que não me pagaram até hoje. Já fui fiador e tive que pagar a conta, pois no contrato está escrito que se o comprador não pagar, o fiador deve pagar a conta. Hoje aprendi que dentro das igrejas tem falsos irmãos, gente desonesta, e não podemos confiar em todas as pessoas só porque elas frequentam alguma igreja. Jesus disse: "Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas." Hoje sou simples como uma pomba, mas na hora de emprestar cheque, vender fiado, ser fiador, nem pensar. Hoje sou prudente como as serpentes. Se você é evangélico e já se decepcionou com algum irmão, conte nos comentários. Não se engane, porque dentro das igrejas tem muitos que parecem ser pessoas maravilhosas, mas não são. Lembre-se que até Jesus Cristo tinha no meio de seus discípulos um que era traidor. A teologia da prosperidade. As pessoas não ficam frustradas só por causa dos falsos irmãos. Elas também têm suas expectativas frustradas pelas falsas pregações. As igrejas adeptas da teologia da prosperidade pregam que Deus resolve os problemas de todo mundo. As pessoas ouvem a todo momento que Deus dá casa, carro, riquezas e cura todas as suas doenças. Deixaram de pregar o evangelho da salvação eterna para pregarem a solução material imediata. A teologia da prosperidade, também conhecida como evangelho da prosperidade, é uma doutrina religiosa cristã que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos, e que quanto mais o crente for fiel nas doações para a igreja, mais irá aumentar a riqueza material do crente. Só que nem todos são curados. Jesus mesmo só curou um no tanque de Betesda. Nem todos recebem carros e apartamentos. Nem todos se tornam empresários bem-sucedidos. Muitos crentes ficaram desempregados ou com dificuldades financeiras devido à alta inflação e instabilidade financeira do país. Muitos até entraram em profunda depressão por não conseguirem alcançar a tal dádiva da qual seu líder espiritual lhe propôs num desafio financeiro. O evangelho da solução imediata diz: pegue a vassoura ungida que ela vai varrer todos os problemas de sua casa. Traga seu celular para ser ungido e nunca mais você vai receber notícias ruins. Por que será que fazem tantas campanhas nas igrejas? Será que há necessidade? Por que as igrejas da teologia da prosperidade colocam cultos e eventos todos os dias
e fazem pressão para as pessoas não faltarem aos cultos e não quebrarem as correntes? Será que é porque quanto mais culto, mais contribuição dos fiéis? Se a campanha da vassoura ungida promete resolver todos os seus problemas, por que é que fazem outras campanhas, como a campanha da unção do celular, cajado de Moisés, água do Rio Jordão e outras mais? Se o reformador da igreja, Martinho Lutero, estivesse vivo hoje, ele iria denunciar a venda de indulgências nas igrejas, só que desta vez nas igrejas evangélicas. Então as pessoas entram na igreja porque ouvem os pastores dizerem que Deus resolve todos os seus problemas, e saem da igreja porque seus problemas não foram solucionados. Elas se converteram porque ouviram que Deus soluciona todos os seus problemas materiais, e por falta de crescimento espiritual, elas saem da igreja. Pastor que promete e não cumpre, pastor que envolve a igreja em correntes e pirâmides, pastor que se envolve na política, pastor que comete adultério e até pastores envolvidos na maçonaria afastam as pessoas da igreja. Pastor que não visita as ovelhas, na hora da doença, casamento, falecimento, ele não se faz presente. O pastor só aparece no púlpito da igreja. Pastores que não têm cheiro de ovelha, pastores que nem sequer sabem o nome de suas ovelhas. Quando o culto termina, ele deveria ficar na porta cumprimentando suas ovelhas, mas permanece no púlpito bajulando e cumprimentando os convidados especiais que estão na tribuna. Pastores que distorcem a mensagem do Evangelho a seu próprio interesse pessoal. As pessoas saem porque não suportam mais ouvir heresias, distorções teológicas e absurdos doutrinários dos mais variados possíveis. Pregadores fracos e despreparados, tanto bíblica quanto teologicamente, que pregam mensagens antropocêntricas, cujo foco é a satisfação do auditório e não a glória de Deus. Muitos saem das igrejas porque não suportam mais ver o dinheiro e os recursos do reino de Deus sendo mal administrados por pastores gananciosos. Você deve trabalhar na igreja voluntariamente, o que é totalmente diferente de receber imposições, encargos e cobranças demasiadas por conta dos líderes. Os líderes sugam as ovelhas, pois as ovelhas contribuem o ano todo dando ofertas, dízimo, carnê para manter o programa de TV, e no fim do ano não recebem nenhum presentinho, nem um elogio de seus líderes, pois tudo na igreja é cobrado. Almoço de confraternização, retiro, congressos, nada é de graça. Por isso, esse é mais um motivo para as pessoas saírem das igrejas. O ladrão de João 10:10 não é o diabo. Para entender este versículo é importante ler o anterior também. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. O versículo tem 4 personagens: o ladrão, o mercenário, o lobo e o bom pastor, que é o próprio Jesus Cristo. Então fica claro que o ladrão não seria o diabo. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus se referia aos falsos profetas que tentaram se apoderar do povo de Israel. Um exemplo disso eram os fariseus. O mercenário é aquele que se coloca na função de cuidador do rebanho, porém visando lucro. Ele não é o verdadeiro pastor, porque assim que vem o lobo, o mercenário foge. E é no lobo que podemos enxergar uma figura do diabo. O mercenário vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. O diabo seria o lobo que arrebata e dispersa as ovelhas. E Jesus é o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Som alto demais.
As pessoas saem da igreja por causa do som alto demais dos instrumentos e microfone. Eu conheço algumas pessoas que me contaram que não vão mais a tal denominação porque fazem muito barulho nos cultos. Principalmente as pessoas mais idosas, esses não suportam o som alto demais. Eu já falei aqui no vídeo 5 erros que a maioria dos pregadores pentecostais cometem, onde eu comento sobre os pregadores que berram no microfone. O microfone foi feito para que você não precise gritar. Eu tenho um ouvido muito sensível e algumas vezes tive que sair, não da denominação, mas para fora do templo porque o som estava insuportável. Conheço alguns pregadores que ficaram com a voz debilitada porque pregavam só gritando. A maioria dos pregadores pentecostais acham que quanto mais gritarem, quanto mais barulho, mais o Espírito Santo opera nos cultos. Quanto mais barulhento for o pregador, mais cheio do Espírito Santo ele é. Mas barulho não é sinal de poder e unção. Respeite o ouvido das pessoas e saiba que se você não cuidar da sua voz, você poderá até perdê-la. Especialistas da saúde advertem que o som muito alto prejudica a saúde auditiva. As pessoas expostas ao barulho vão ficando surdas aos poucos e não conseguem ouvir som mais baixo. Um pastor me contou que ficou com um chiado no ouvido. Ele me disse que o chiado surgiu nos ouvidos por causa da exposição ao som alto nas igrejas. A geração futura será, na maioria, pessoas surdas. Ruídos acima de 50 decibéis são capazes de causar danos à saúde, como aumento da pressão arterial e do colesterol no sangue e batimento cardíaco. Portanto, o barulho na igreja não faz parte da ordem no culto e nem do culto racional, como ensinou Paulo. Cantores famosos que saíram da igreja. Cantores como Britney Spears, Elvis Presley, Katy Perry, Whitney Houston, James Brown, Michael Jackson e muitos outros artistas começaram suas carreiras cantando nas igrejas evangélicas, mas saíram da igreja. O motivo? Alguns desses famosos saíram da igreja porque não poderiam cantar versões do rock and roll nos cânticos da igreja. Outros saíram porque naquela época cantar nas igrejas não dava lucro e não havia show gospel. Hoje acontece ao contrário, pois o mercado gospel cresceu e os cantores gospel faturam muito fazendo shows e podem cantar e tocar qualquer estilo de música nas igrejas. Se os pastores fossem pastores mesmo e se ocupassem em apacentar as ovelhas, se não se envolvessem na política e outras coisas a não ser dedicar-se à oração e à pregação para alimentar as ovelhas com mensagens ungidas, se eles alimentassem as ovelhas famintas, se a igreja valorizasse cada membro, então as ovelhas não sairiam da igreja. Eu também já saí 2 vezes das denominações onde congreguei. Talvez eu faça um vídeo contando as experiências que tive em 2 denominações que frequentei e por que saí. E você, frequenta alguma igreja? Você também já saiu de alguma denominação por algum motivo? Conte nos comentários abaixo. No próximo vídeo eu vou falar sobre o declínio da igreja e igrejas em crise. Aguardem! Peço que se inscrevam no canal e ative o sininho para ser notificado sobre o próximo vídeo. Deus abençoe e até lá!